Olá! Enquanto não tem ninguém, a gente faz dancinha. Olá, estamos entrando uma galera aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos já começar a falar um pouquinho com vocês. Tudo bem aí? Deixa eu trazer você mais para perto, que tá muito longe, eu não tô nem enxergando. Opa, isso. Ó, o professor José apareceu, ele voltou na última live. Aí também. Sejam bem-vindos. Tudo bem com os senhores? Boa noite, professor. Ainda precisamos marcar uma pessoa participar com a gente aqui. Vamos conversar aí durante a semana. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, boa noite, professora Silmara. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos passar o mês. Parece que foi ontem que fizemos a live, vamos passar muito rápido, né? Nossa próxima live, aí que dia que é o último sábado do mês? Você pode ver pra mim aí, o oráculo. O oráculo tá vendo, mas a nossa, como a gente já sabe, né? Nossa super live é sempre no último sábado de cada mês, né? Então, de maio, né? Mês da enfermagem, né? Nós vamos fazer a nossa super live dia 30. 30? 30 de maio mesmo? 30 de maio. 30 de maio. E o tema vai ser o que fazer uma situação de emergência. APH puro. Vamos falar boa noite para o melhor. Finalmente alguém me reconhecendo aqui nessa live. Obrigado, Rubia. Vamos fazer uma super live no dia 30 de maio para tratar sobre como agir numa situação de emergência, avaliação primária, avaliação secundária, protocolo de trauma, paradas, né, PCR, RCP. Nós vamos falar de tudo um pouco. Vou aproveitar que é o mês da enfermagem, vamos fazer uma live caprichada. Boa noite. Vamos fazer uma live caprichada em maio. Não que as outras não sejam, mas vai ser mais ainda, né? Vamos ver se a gente traz aqui o oráculo ao vivo, para sair do esconderijo dela, né? E aí nós vamos fazer bem bacana. Nós vamos ter também, quem é do grau, os dias 12 e 14 de maio, vão ter palestra lá pela Semana da Enfermagem, tratando também de emergências, né? No APH. Vai ser uma palestra prática, né? Não vai ser só blá blá blá. Nós vamos fazer algumas coisinhas bem bacanas também, tá bom? Quer dar um oi? Oráculo. Ou o oráculo está de repouso? Antes que eu faça as apresentações, o oráculo está aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tem um fio solto. Tem um fiozinho solto aqui. Isso é só para desconcentrar ela. Tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Já faz um mês, hein? Como passa rápido, né? E cada vez tá passando mais rápido. E tô muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Vamos para mais essa super live, tirando dúvidas aí dos alunos, ajudando a esclarecer. Lembrando que nosso trabalho é um trabalho voltado para vocês. A gente recebe vocês aqui na nossa humilde casinha, né? Na quebrada. Na quebrada. Então, de repente, pode aparecer um funk de fundo. Tiroteio. Né? Alguma coisa assim. Se a gente se abaixar, é tiroteio, tá? Alguém gritando aqui na rua, molecada brincando, mas né? Não temos um estúdio ainda, né? O Thor latindo, não temos um estúdio ainda, a gente faz direto da nossa casa. Olha o capivara olhando vocês. Capivarinha. E o nosso objetivo é sempre levar, né, conhecimento para vocês, esclarecer dúvidas, apoiar, incentivar vocês aí, porque o começo, né, não é fácil, mas sejam resilientes, persistentes, que vocês vão conseguir, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, um beijão. Daqui a pouco eu volto. Pensei que tava desligando, mas não acabou não, começou agora. Olha só.
Ela já se despede no começo, meu Deus. Não, eu falei que daqui a pouco eu volto. Vamos apresentar quem está aqui conosco, ó. Para quem não conhece, essa aqui, ela era professora. O que restou dela está aqui, tá? Deu muita aula para as EF 53, 61, 63. Ficou assim, ó. Mas ela está aqui, ó, com a gente, sempre. Também está aqui conosco nosso protetor Darth Vader, tá? Temos aqui, isso aqui são todos presentes que a gente ganha dos alunos, tá? Menos a professora. A professora foi criação nossa. Criação do Lucas Gabriel. É do Lucas Gabriel. Temos aqui, esse aqui foi o presente da ENF 50, né? O Baby Yoda, pra quem não conhece Star Wars, né? Tem esse aqui que foi uma criação da professora Silmar. Qual é o nome desse bicho aqui? É o Shadow. É o Shadow. É do desenho do Sonic. Exatamente. O desenho do joguinho, né? Tem o meu trabalhador, né? Já que me chamam de Gru. Eu tenho o meu Minion, tá? Que também foi o presente da ENF 44, se eu não me engano. E eu tenho o nosso símbolo maior, que é a nossa capivara, que de vez em quando ela aparece aqui, ó, cheirando vocês, tá? Vamos estar nossos agradecimentos, que como eu sempre falo em todas as lives, quem é grato é abençoado. Né? Agradecer quem nos apoia. O Grau Técnico Lapa, né? Que sempre nos dá um apoio na divulgação das lives. Daqui a pouco aparece aí o Sr. Denis, que é o nosso gestor, agradecendo ele também. Agradecendo a senhorita Kelly, que é a coordenadora de marketing, né? De vendas lá do Grau, que também dá um super apoio. Agradecer o pessoal do pedagógico, que também nos ajuda bastante, nossos colegas professores, aí o José Alexandre, que está sempre aí com a gente, a professora Silmara, daqui a pouco outros chegam aí também. E agradecer principalmente os alunos, né, que é por eles que nós fazemos essas lives e as outras ações que nós temos feito, né. Nós começamos a live em julho do ano passado, né, falando da Lei Lucas. Então já estamos para chegar no primeiro ano, ó. Agora é abril, né? Aí vem maio, junho, mais 2 lives, a terceira é completando um ano, né? Também te agradeço, senhorita Eduarda. Já agradeci, eu falei. Falei até da F61 aqui, ó. Essa aqui deu aula na F61, ó. Por isso que ela saiu assim, ó. Então, agora em julho vamos completar um ano de lives, né? Então, é um projeto que é difícil. Parece fácil, né? Você chega aqui, sentar, falar durante 1 hora e 10. Mas não é fácil, professor Simone? Não é fácil. Não é fácil. Não é simplesmente chegar, sentar e começar a tagarelar. Tem todo um projeto, uma preparação, tempo, né? Hoje é sábado à noite. Poderia estar roubando, matando, fazendo um monte de coisa, mas eu tô aqui, tá vendo? Com vocês. Então a gente faz esse esforço por vocês. Também não ganhamos nada, tá? Quando a gente fala de apoio, é apoio de apoiar mesmo, não é apoio financeiro não, é só apoio, né? Tudo que a gente faz é com nossos recursos próprios. E falar em apoio, vamos falar dos nossos campeões de venda. Sei que vocês estão vendo aí ao contrário, mas desculpa, eu ainda não consegui resolver essa questão aqui, né? Parece que eu tô lendo igual analfabeto, né? De cabeça para baixo, mas não é, tá? Temos nossos campeões de vendas, ó. Desenvolvendo termos técnicos. Desvendando termos técnicos, desculpa. É que eu tô falando uma coisa e falando outra. Desvendando termos técnicos da Procilmara. Livro campeão de vendas, aqui, ó. Diversos termos técnicos, as origens, né? Sufixo, prefixo, tudo que você precisa para fazer sua anotação de enfermagem perfeita. Apenas R$30. E o guia de bolso cálculos de enfermagem, né? Tem ajudado muitas pessoas aí, ó. Pessoa que tem relatos de alunos que diz que tinha grande dificuldade de fazer cálculos, adquiriu o nosso livro, começou a estudar e melhorou bastante. Esse é quase de graça, R$15, mais barato que a Heineken que vocês bebem, tá? R$15. Se quiser levar os dois, 45, tá? Querendo, nos chama no Zap e a gente já dá as dicas de como levá-los, tá? Olha que bonitinho. Bonitinho. Feito para vocês, né? Tchelo está presente também. Então, temos nossos 2 livrinhos muito bonitinhos, né?
Falamos na semana passada, né? Toda live a gente tem uma novidade, né? Como falei provavelmente para vocês em dezembro, que de janeiro em diante toda live teria uma novidade. Janeiro a novidade foi o guia de bolso, né? E falamos na semana passada que em breve teremos nossos cursos online, né? E vai estar saindo sim. Tudo der certo, mês que vem a gente já lança para vocês esses cursos, quais serão, como vai ser feito e quando começa, beleza? Tudo no precinho maravilhoso, assim como eu fiz o guia de bolso do jeito mais barato possível de ser feito, né? E aí nós vamos estar trazendo para vocês as novidades assim que sair. Também, como eu falei na live passada, está quase pronto o nosso projeto Frank, né? O nosso boneco multifuncional para treinamentos das aulas de emergência, né? RCP, imobilizações, planchamento, tudo bonitinho. Posso dizer que metade dele já está pronto, né? Sim, metade. Metade dele já está pronto. Falta só a metade de baixo, tá? Acredito que até o começo do mês que vem já deva estar na ativa. É um boneco realista, né? Vai ter um pezinho considerável. Então, quando você me ver com ele indo para a sua aula, sinta-se grato, porque ele é pesado, viu? E esse cidadão jovem aqui, para carregar é difícil, tá? Mas vamos lá. Semana passada, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Hidratem-se. Olha que bonitinho. As lágrimas dos meus alunos. Semana passada, nós falamos de como você perder o medo, né, de entrevistas de emprego, para você chegar lá, participar dos processos seletivos, como você deveria se vestir, o pessoal da enfermagem específico, né? Como deveria se vestir, como deveria se portar, como você deveria participar, quais eram as fases de processo seletivo, né? Falamos bastante disso, foi uma live muito bacana, né? E aí eu lancei o tema, né? Os temas, né, que vocês poderiam escolher lá na comunidade de enfermagem a pegar, vocês escolheram uma continuação, que eram os desafios do primeiro plantão, né? Então vamos superar o medo do primeiro plantão. Então nós vamos falar um pouquinho disso, de como a gente pode superar esse problema, porque assim, uma coisa é você perder o medo para fazer uma entrevista de emprego, né? Postura essencial, com certeza, professor José. Isso é só pegando o gancho que a gente sempre fala nas aulas, eu, professor José, a professora Heloísa, que também assistiu a live, ela dá aula de português instrumental, né? A gente sempre fala pro aluno, ele tem que chegar, boa noite, ele tem que chegar, o aluno, o candidato, né? Não é mais aluno, o candidato, ele tem que ter postura, né? Não é chegar lá e ficar assim, ó, caído pro canto, coçando a cabeça, com o celular na mão, com a roupa inapropriada, tudo isso conta. Mas aí você passou dessa fase, beleza, você seguiu nossas dicas, foi lá, fez o processo seletivo e entrou. Maravilha, né? Maravilha. Aí você entrou. Beleza. E agora, José? O que a gente faz nessa situação? Eu queria tanto emprego, queria tanto trabalhar no hospital top. Arrumei. Meu primeiro emprego fui trabalhar lá no Sírio-Libanês. Olha que beleza. Isso vocês, né? Mas e agora, né? Você fala, putz, já assinei o contrato, meu primeiro dia de serviço é segunda, hoje é sábado, né? Segunda-feira, e agora? Você já não dorme de hoje para amanhã, não dorme de domingo para segunda, vai chegar um farrapo humano na segunda-feira, né? Aí é que está a situação. Calma, muita calma. Não é o fim do mundo. Uma coisa que já precisa ter em mente: nenhum hospital com mínimo de condições pega um funcionário, ele pode ter 50 anos de experiência, pega um funcionário no primeiro dia e joga ele para trabalhar plenamente com suas funções. Chegar e ficar fazendo, não, peraí, contratar pronto-socorro, jogar lá no pronto-socorro, vai pegar 10 fichas aqui e já vai atender. Nunca que isso vai acontecer, tá?
Porque o funcionário no início, o primeiro dia, primeiro mês, durante o período de experiência, é um estágio que nós chamamos de estágio probatório, né? Ele vai ser avaliado, vai ser treinado para as funções. Não importa se ele tenha 6 meses de experiência, não tenha experiência nenhuma, se ele tenha 20 anos de experiência, não importa. Ele sempre vai ser treinado. Existe um setor que se chama educação continuada. Eu falei deles para vocês na última live, na parte da contratação, né? Da entrevista que eles também participam. Mas depois de você contratado, você é entregue para a educação continuada. A professora Silmara entende um pouquinho de educação continuada, né, Prof? Você pode falar um pouquinho sobre educação continuada para eles? A educação continuada... Vem cá. Deixa eu chegar aí. Senta aqui, ó. Vamos fazer uma troca. Senta aqui. Senta aqui. Não, pode sentar aí, pode sentar. A educação continuada, pessoal, Voltei. é um setor, é um departamento do hospital, né? Encarregado por fazer treinamentos, por educar, né? O educar, entre aspas, né, gente? É mais fazer Postura assim. não tem como ensinar, não. Postura não tem como. Tem coisas que já vem de casa, né? Mas é um setor responsável por dar treinamento para esse profissional que está entrando, né? E também para os profissionais que precisam fazer uma reciclagem ou precisam aprender sobre algum equipamento novo que chegou, Protocolos. algum protocolo novo que entrou no hospital, né? Então, a partir de hoje, vamos treinar toda a equipe e vamos fazer o protocolo de atendimento em uma parada de certa forma, né? Claro que no geral é como vocês aprenderam no curso, mas cada um às vezes faz um protocolo diferente, como por exemplo, tem alguns que tem códigos, né? Código azul, e aí como que é feito, para onde que chama, qual o médico que chama, então cada hospital tem o seu protocolo. E isso geralmente é feito pela educação continuada, que são enfermeiros, professores, né? Então você vai ter umas aulas lá na educação continuada para aprender como que funciona aquele hospital, porque você sai do curso técnico sendo generalista, né? Você aprende um pouquinho de cada coisa, mas na educação continuada você vai aprender, se aprofundar mais em como acontece o trabalho naquele determinado setor, daquele determinado hospital, que isso pode variar um pouquinho de hospital para hospital. Inclusive, essa educação continuada, né, dependendo de cada hospital, é um tempo que vai acontecer. Obrigada, Elo. Dependendo de cada hospital, a gente tem um tempo de educação continuada. Então, por exemplo, no AC Camargo, você vai entrar e vai ter um tempo de educação continuada que você vai ficar, né? Ele que já passou por isso, né? Na Beneficência Portuguesa tem outro, na Santa Casa tem outro, mas normalmente você fica aí pelo menos tem hospitais que duram uma semana, tem hospitais que duram um mês, né? Tem hospitais que duram um pouquinho mais. Então, ele vai fazer esse treinamento com vocês. Então, vocês não vão chegar, né, no primeiro dia de serviço e já assumir todos os pacientes. Joga na UTI e pega 3 pacientes. Não é assim, tá? Vocês vão aprender. A educação continuada no primeiro dia, normalmente, é igual quando vocês fazem o primeiro dia de estágio. Então, você vai lá com a professora da educação continuada, vai conhecer o hospital inteiro, conhecer os setores, para depois conhecer o setor onde você vai ficar, e aí você vai fazer o treinamento, né, daquele setor. Certo? Muito bem. Só que não ia trabalhar, né? E assim, olhou, sorriu, senta aqui e fala. Então, pegando o gancho da educação continuada que ela falou da AC Camargo, a AC Camargo é um dos hospitais que mais puxam na educação continuada, né? Como assim mais puxam? Já sei por várias já, né? Pelo tantinho de tempo que eu tenho de vida. Mas a maioria tem uma média que vai de 5 a 15 dias, né, de treinamento. No AC Camargo é diferente. O AC Camargo é um Cancer Center, né? Um hospital especializado em câncer, o maior da América Latina. O treinamento lá funciona da seguinte forma. Quando você passa por todo aquele processo seletivo que eu até falei deles na live passada, eles marcam um dia para você ir lá fazer a integração. A integração é um dia onde você vai entregar documentos, aí vai todo mundo, tudo quanto é setor.
gente pra caramba. Aí vão te orientar sobre data de pagamento, aquelas coisas, né? Entregar crachá, você vai lá para outra fila pegar o seu uniforme, na outra fila para entregar os seus documentos, que de repente faltou algum documento ou outro que você não entregou no RH, eles dão até esse dia para você entregar também. Sempre falta alguma coisinha que às vezes pedem, chega na hora, não, eles não pedem, chega na hora falando que pediram e você fala, não discute, fala, tá bom, já trago. Vai lá e traz depois, sem problema nenhum, né? Então, esse primeiro dia é basicamente para isso. Nossa Camargo, nesse primeiro dia você já ganha o Vale Refeição, eles dão um cartãozinho genérico para você, sem seu nome, nada. É um cartão do RH, e vem um cartão com a senha e com um valor lá para você gastar por um mês, que é o tempo que vai levar para vir o seu. Isso é bom, você já sai, naquele primeiro dia já pode até gastar se você quiser. Você já tem o Vale Refeição ali na hora, né? E aí depois você vai pro treinamento, né, para educação continuada. Lá na Secamargo funciona como? Você fica. A educação continuada dura. Quer ver? 15, quase 40 dias. É um dos mais longos. É o mais longo que tem aqui em São Paulo. São quase 40 dias. São 2 semanas. De segunda a sexta você indo lá. E você vai assistir aulas igual na sala de aula normal. Vão te ensinar tudo de novo. Como funciona. Os protocolos do hospital. Como se faz um curativo. E por aí afora. Tudo que você aprendeu. Por quê? Porque eles têm técnicas diferentes. Lá no Camargo, por exemplo, todo curativo para eles é feito de forma estéreo. Você tem que usar luva estéreo, kit curativo. Ah, o paciente deu uma arranhadinha na mão. Você tem que calçar luva estéreo e usar kit curativo, porque faz parte do protocolo do hospital. A gente não aprende assim, não é, professor? Exatamente. Existem curativos estéreis e curativos convencionais. Mas lá é tratado todos os curativos como estéreo. Boa noite, como estéreo. Então, o protocolo de lá, você aprende assim. Por isso tem treinamento para você calçar a luva estéreo, que os alunos morrem de medo na prova prática de pegar justo a luva estéreo, né? Que é a parte mais fácil da prova prática, é calçar a luva estéreo. Não sei se a professora concorda comigo. Sim. Mas a parte mais fácil da prova é justamente a luva estéreo. Não é montar uma bandeja que tem vários outros itens que você pode esquecer, né? Uhum. A luva estéreo é só a luva. Abriu, colocou na mão, acabou a história, né? O professor não está esperando que você seja perfeito, você colocar tudo perfeitinho, né? Ele está esperando que você saiba e domine a técnica, não que você seja perfeito, né? Mas aprende tudo isso de novo. Quando acaba essa... Aí você fica ali de segunda a sexta, né? Você fala, sábado, domingo, fica em casa? Não. Ela divide a equipe. Um tanto no sábado vem, vai para um hospital, para dentro do hospital na parte pública, vai ficar lá só de observação, ajudando, encaminhando, não vai fazer nenhuma medicação nem nada. E outra parte vem no domingo. Ao final da segunda semana tem uma prova para avaliar o que você aprendeu nesse período. Tem médias, tem que tirar 7 pelo menos. Se você não tirar 7, você vai seguir para a próxima parte, ela vai te chamar de novo para refazer essa prova e você tem que passar. Se não passar, você está eliminado. Você nem continua. Aí nos últimos 20 e poucos dias, mais ou menos 3 semanas, é como se fosse estágio. Eles levam lá, no caso do Secamargo, tem 3 torres. Uma torre que é de convênio normal, uma torre que é particular top, né? E a torre que é pública. E a gente faz o estágio na parte pública. Igualzinho o estágio de vocês. Vai lá de manhã, 7 horas da manhã, com a enfermeira de educação continuada, os enfermeiros, os técnicos, todos que estão ali. Aí ela pega, os enfermeiros ficam com ela, os técnicos ela divide em duplinhas e separa 1 ou 2 pacientes. Porque o Camargo não contrata sem experiência, tem que ter pelo menos 6 meses de experiência. Então ela divide em duplinhas e aí vai fazendo os procedimentos. Tudo que for fazer, ela acompanha, igualzinho o estágio. Acabou esse período, tem mais uma prova para finalizar e segue o jogo. Ou seja, você não entra no seu primeiro dia já lá dentro, pondo a luva na mão e descendo a lenha. Não. Outros hospitais você tem menos tempo de treinamento. Mas é tranquilo, porque você já aprendeu. Lá eles vão te ensinar se o hospital tem uma acreditação. Acreditação seria o quê? Aquelas normas internacionais. Nacionais e internacionais. Tem a ONA, tem a Acimento, tem um monte. Joint Commission, tem um monte. E aí eles vão te orientar sobre isso, né? Se você já trabalhou em algum lugar, se você já conhece essas normas, é até melhor, porque eles já falam. Ah, mas eu nunca trabalhei. Pesquise na internet, meu jovem gafanhoto. Tem tudo lá. Outra dica, que eu até esqueci, acho que eu não sei se eu falei isso no live passado, mas eu falei para complementar. Chamaram você para entrevista, você fez a prova no local.
a HC está contratando, não sei te dizer. Não sei te dizer. Fez a prova, chamaram para te dar entrevista. Antes de ir para a entrevista, entra no site da instituição e veja quais são a missão, visão e valores dela. Tem muito entrevistador que te pergunta se você tem noção de quais são a missão, visão e valores da instituição. Tá? Fique a dica. Pergunta, jovem? Sim, a pergunta do Cláudio, daqui da freguesia do Ó. E se eu não souber o que fazer na hora, posso colocar o paciente em risco? Então, não saber o que fazer, isso não vai acontecer que você é treinado, você estudou. O que às vezes acontece é a pessoa dá uma travada, né? Dá um branco aí e tal. Mas assim, no início, tudo é mais difícil. É difícil você começar a dar aulas. Então pensa que ser professor é molezinha. Entrar na sala de aula, falar 1h30 e tal, nossa, sabe tudo. Beleza, você acha que é assim. Você chega lá, sempre tem um aluno que é mais perguntador. Ele te faz uma pergunta do fundo do baú para você. Se você não estiver preparado, você está lascado. É a mesma situação, você tem que estar preparado. Dar brancos no início de carreira até é aceitável. Mas como eu costumo falar na emergência, nas aulas de emergência, quem foi meus alunos sabe. Ou você faz ou você não faz. Se você tiver na dúvida, você mata o paciente, ou prejudica, né? Então, no caso ali, você tinha que fazer um procedimento, você travou, pede licença, faltou um material que eu vou lá buscar, me desculpa, tá? Só um momentinho. Sai, respira, procure um colega e pergunte, tá? Não é feio perguntar, não é vergonha. Ninguém sabe tudo, tá? Então, pergunte. Saia pela tangente. O que você não pode é chegar na frente da família ou do paciente e falar que você não sabe o que você está fazendo ali. Tá? Se você não sabe, vá procurar aprender. Mas você não pode chegar para ela e falar, não, nossa, nem sei o que eu faço aqui. Como o exemplo da moça lá das 3 miligramas de adrenalina, que falou para a mãe da criança que nunca nem tinha ouvido falar que a adrenalina fazia endovenoso, né? Então fica complicado um negócio desse. Mas ter dúvidas faz parte. Procure saná-las antes. Tem dúvida para que serve a medicação, qual a classe medicamentosa, qual o efeito colateral. Veja isso antes de entrar no quarto do paciente. Inclusive falando do C. Camargo ou de qualquer outro hospital que atenda pacientes com câncer ou demais doenças crônicas, um cardiopata, que seja, você pode ter certeza, ele sabe mais da medicação dele do que você. Então, se ele perceber que você está em dúvida, ele vai te bombardear de perguntas, só para ver você cair, né? Então, seja mais esperto do que os demais. Tem mais alguma aí? Quer mandar já? É normal se sentir totalmente perdido no primeiro plantão? Isso significa que eu não estou preparado? Não, já vem no embalo dessa mesma da primeira pergunta. É normal, sim. Como eu falei, tudo no começo é difícil. Depois você desanda a trabalhar, que é uma beleza. Eu já até falei para alguns alunos. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi lá no colégio. Era Exuperry, né? Isso. Exuperry, sempre esqueço o nome. Exuperry ali no Limão. Turma de ensino médio, né? Segundo ano do ensino médio, ou seja, super tranquilos, né? 14, 15 anos, né? Alguns 16. Ou seja, só uma molecada super tranquila, né? Só que não, aborrecente. Eu fui colocado lá por uma outra instituição para dar aula pelo Novotec, que é um projeto que tinha antes, né, de ensino profissionalizante nas escolas. Só falaram para mim que a disciplina era ética, mas não me mandaram material, não mandaram nada. Se chegar lá, não precisa nem levar canetão, chega na escola eles vão te dar tudo. Cheguei na escola não tinha nada. Aí fui pra sala de aula, não tinha canetão, não tinha um apagador, não tinha nada. Foi só o gogó, né? Uma sala com 27 alunos. Para ficar das 8h30 da manhã a 12h35 com eles. Para tratar de um assunto que nem os alunos de enfermagem gostam, que é ética profissional. Durante uma semana inteira. 2 semanas. Mas no primeiro dia foi de surpresa, né? Primeiro dia, primeira vez que eu fui dar aula na minha vida. Olha que beleza.
E aí você entra na sala, você não sabe se você fala de manhã, você não sabe se fala bom dia, boa tarde, boa noite, você não sabe por onde começa, você não sabe se pede para as pessoas se apresentarem, para dar um tempo para você respirar, né? Então, mas é assim, é normal se sentir perdido. Eu me senti, você se sentiu perdido no seu começo? Sim, sim. No meu começo, deixa eu chegar aí de novo. Olha de novo, pessoal. No meu começo na enfermagem, eu me senti perdida. Claro que tinha uma certa segurança, né, por saber já, entre aspas, o que eu estava fazendo, mas quando você chega lá, dá aquele frio na barriga, você sente o medo, realmente o medo de repente errar, de colocar o paciente em risco, isso é importante. Primeira coisa, nunca fazer nada na dúvida, né? O técnico, ele tem o enfermeiro, né, que é o superior direto dele, então não faça nada na dúvida. Tem uma dúvida e vão surgir dúvidas, isso é normal, ninguém sabe tudo. Tem dúvida? Olha primeiro a prescrição do paciente, é uma medicação que você nunca ouviu falar, dá uma pesquisadinha. Hoje em dia vocês têm uma ferramenta poderosíssima com vocês, que na época dos dinossauros, quando eu e ele entramos aí na enfermagem, nem existia, né? Que isso, você tá doido? Não existia celular com internet, é verdade, era aquele tijolão que no máximo era o jogo da cobrinha, né? E você só fazia ligação. Eu nem celular tinha. E era difícil até a gente ter celular, realmente era difícil porque era muito caro, né? Hoje em dia vocês têm o celular, que é uma ferramenta poderosíssima, onde vocês podem ir direto na bula do medicamento para buscar informações sobre esse medicamento. Naquela época a gente tinha que buscar nos livros mesmo, né? Então hoje em dia vocês têm uma ferramenta poderosa. Apareceu aí uma doença que você nunca ouviu falar, dá uma pesquisada, né? A gente tem alguns sites que são confiáveis, como o site do governo mesmo, né? Do Ministério da Saúde. A gente tem alguns sites... Wikipédia não, pelo amor de Deus. Wikipédia não. Mas tem alguns sites de pesquisa, tem sites de faculdades, então busca saber, tem o UNASUS também, que tem bastante coisa lá. Site da USP, do Unicamp. Isso, procure sites confiáveis, de faculdades confiáveis, e vá pesquisar um pouquinho sobre a doença, né, que você não conhece, a doença aí do paciente que você desconhece essa doença, porque é claro que durante o curso é impossível vocês conhecerem tudo na área da saúde, não tem como, né? A gente tem muita coisa diferente que aparece, inclusive a gente tem o Covid, que não existia, entre aspas, né? Claro que ele foi modificado, né? Ele se modificou para ser essa pandemia que ocorreu, então era uma coisa nova até para os cientistas, né? Imagina pra gente, né? E pensando que quando se fala de doença, nós somos a linha de frente, né? Quem fica com o paciente 24 horas é a enfermagem, não são os médicos passam visita e vão embora. Quem fica o tempo todo com o paciente, dando cuidado, tendo contato direto, é a enfermagem, né? Então é importante você saber que doença o seu paciente tem, até mesmo para poder se proteger. Então, na dúvida, procure, pesquise, vocês têm essa ferramenta importante aí para vocês. Mesmo assim, tá com dúvida? Conversa com o seu enfermeiro. É melhor conversar diretamente com o enfermeiro do que com o coleguinha, porque às vezes o coleguinha sabe até menos que você, né? Só se faz de espertão. Tem também essa questão, tá? Então não confie diretamente no coleguinha, porque depois o coleguinha vai falar, jamais falei isso. Então tem essa questão também. Então, na dúvida, pergunta para o enfermeiro e faça uma pesquisa antes de conversar com o paciente para você ter mais firmeza, tá? Para explicar. O paciente vai perguntar, o que é isso? Que medicação é essa? Ah, não sei, o médico que prescreveu aí, toma. Não é assim, né? Então você tem que saber o que você preparou, o que você está administrando no paciente, porque o paciente tem direito de saber qual é a medicação. E de recusar também. Ele tem direito de recusar e ele vai perguntar, e para que serve? O que eu posso sentir? Qual é o efeito colateral? Você tem que saber, né? E para isso, é claro que você não vai guardar isso tudo na cabeça.
você tem essa ferramenta poderosíssima na sua mão, que é o seu celular. É claro que não é para ficar o tempo inteiro com o celular na mão. Nem na frente do paciente, né? tá? E nem na frente do paciente. Isso você vai ter acesso à prescrição dele antes de ir para o quarto. Então, já faça a pesquisa. Tem hospitais que vocês vão preparar medicações, por exemplo, no posto de enfermagem, mas tem hospitais que vocês vão preparar ali na frente do paciente, beira-leito, né? Mas mesmo assim, você dá uma olhadinha antes, né? Quais as medicações que você vai fazer, quais são aí as informações mais básicas que você tem que dar para esse paciente sobre essa medicação. Algum procedimento que você vai fazer também, sempre peça licença para o paciente antes de fazer, explique para o paciente o que você vai fazer uma troca de fralda, é um paciente idoso que às vezes não entende o que você está falando, mas tem um acompanhante, explica para o acompanhante, sempre tenha muita educação para falar com as pessoas, tenha paciência, porque às vezes o paciente não tem paciência, né? Então, nós temos que ter... Não, o paciente não tem paciência, e aí, às vezes, a gente que tem que ter a paciência. Não, já apareceu os puxa-saco da Silmara lá. Olha lá, começou a aparecer... Ai, meu amor, saudade. Começou a aparecer os puxa-saco. E é importante, né, então, a gente ter essa noção de que o paciente está passando por um momento estressante ali, às vezes acabou de receber um diagnóstico desfavorável, a família também está nervosa. Então, a gente tem que entender que não é com a gente, é com a situação, né? Então, não leva para o coração quando, de repente, você for tratado mal também, mas nunca faça nada na dúvida. Faça sempre com certeza do que você está fazendo. Tem uma dúvida? Pesquisa primeiro, pergunta e depois sim, vai e faça. Beleza, vou dar até um exemplo aqui de um negócio que aconteceu comigo. Duas situações que aconteceram comigo. Uma, para quem não conhece, existe um procedimento chamado Clister glicerinado, né? Que é para fazer uma lavagem intestinal. Normalmente, todo mundo sabe por onde é introduzido, né? Mas, a primeira vez na minha vida que eu vi um Clister glicerinado num paciente com colostomia. Eu não era recém-formado não, tá? Eu já tinha um tempinho de chão aí, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha feito. Falei, caramba, como é que eu faço isso? Paciente com de câncer, mas faz um tempo isso. Foi 2011, se não me engano. Foi 2011 isso. Eu não tinha a menor ideia. Falei, e agora? O que eu faço na minha vida? Não é não, é? Sei. Puxa saco. Então, falei, o que eu faço, né? O que eu fiz? O que ela falou. Fui lá na enfermeira e falei, ó, eu nunca fiz. Não sei como é que faço. Aí ela é uma enfermeira nova também, né? Assim, ela falou assim, também não. Falei, agora lascou, né? Mas tem duas enfermeiras. A maioria dos hospitais particulares não fica uma enfermeira só, ficam duas, né? Essa era a júnior. As enfermeiras júnior, elas ou são recém-formadas ou têm menos tempo de experiência, não é isso? Isso. E aí depois tem a enfermeira, que agora não existe mais o termo júnior e pleno, mudou, né? Mas antes tinha muito. Aí a plena foi lá, não, de tal forma, não sei o que, vamos lá nós três. Que aí ela já foi mostrar pra mim, mostrar pra júnior. A júnior tinha menos tempo do que eu de casa ali, eu era novo, tava na experiência ainda. Eu tinha menos tempo, não na beneficência. Tinha menos tempo de casa ainda. Aí foi lá e nos mostrou como é que fazia. Super simples, nada demais, nem absurdo. Mas é melhor perguntar do que ir lá e... Até porque o paciente estava acostumado a fazer. Ele sabia como era feito. Se eu fizesse diferente, ele ia saber, né? Então, é isso. A outra situação foi com uma pessoa que ela falou que não pode confiar no coleguinha. Realmente não pode. Porque tinha um paciente lá no Santa Isabel, 2005, ano de 2005, você vê que isso foi marcante. Em 2005, o paciente fez uma... Nem lembro que cirurgia que ele tinha feito, genital, mas precisava colocar o suspensório escrotal no paciente. Aí eu pedi para uma amiguinha, que eu nunca tinha colocado aquilo ali, perguntei para uma amiguinha, como é que coloca? Aí a amiguinha falou, se vira que eu não vou te ajudar. Entendeu? Aí eu sei, você não pode confiar na amiga. Aí eu fui pedir pro outro amiguinho, ele falou a mesma coisa, se vira, não vou te ajudar. E eu tive que aprender sozinho, porque eu era novo. Eu tive que aprender sozinho, porque os amiguinhos não te ajudam, tá? E quando você pensa que é amiguinho que não te conhece, é amiguinho que já morava comigo. Entendeu?
É essa a situação das pessoas, tá? Então não confie. Ó, a Cássia daquela época. Oi, Cássia, tudo bem com você? Saudade! A Cássia foi nossa enfermeira. Foi. Dos primórdios da humanidade. Lá na época dos dinossauros, a Cássia foi nossa enfermeira. Foi. Quando a gente estava Lá no Santa Isabel. no início de carreira. Ela não estava lá nessa época. Ó, outra puxada. Oi, saudade, Cássia. Nossa, faz muito tempo que a gente não se vê, hein? Ela não estava lá no andar nessa época. Se tivesse, ela também ia falar pra mim. Se vira. Tá? Ninguém quis me ajudar a colocar o suspensório escrotal. Na verdade, quando ele veio me perguntar sobre o suspensório escrotal, ela me ignorou. Pra quem não conhece, ele é como se fosse... Ele se veste como uma cueca mesmo, né? Mas eu nunca tinha visto um. E aí eu achei que ele estava brincando, né? E falei assim, coloca lá, não é possível, você tá zoando, né? Mas no fim ele conseguiu colocar. Mas acontece isso mesmo, né? Consegui porque eu sou muito bom, tá? Acontece isso mesmo, de ter dúvidas, né? E às vezes o coleguinha pode não saber, né? E não querer falar que não sabe, te dar uma informação errada. Então, na dúvida, vou falar pra você, se vira. Pra sua enfermeira, assim como no momento do estágio, pergunte pra professora de estágio, né? Aproveite o estágio também, para quem ainda tá no curso, aproveite muito o estágio, né? Pra tirar todas as dúvidas, fazer todos os procedimentos que você puder fazer, né? F85. F85, eu sei, bem, eu meu sei, amor. Eu sei quem é você, puxa saco da Silmara. Terça-feira eu te pego. Procure sugar mesmo a informação do seu professor, porque quando você for no seu primeiro dia de serviço, você não vai ter mais o professor, né? E geralmente tem essa sensação. E aí? Primeiro dia, cadê o professor, né? E aí você é o técnico, você é o profissional, né? Mas seja sempre humilde também, né? Porque... igual eu, seja um posto de humildade. Se o paciente tiver alguma dúvida e você não souber, você fala, eu vou buscar informação para te passar, né? Falando com ele com segurança, mas vou buscar essa informação. Contando histórias aí, né? Nós tivemos uma história também parecida, onde eu estava internada e a pessoa chegou e instalou uma medicação. Eu perguntei da medicação, né? Que medicação que era. Ela me falou e aí eu falei, olha, eu não estava tomando esse antibiótico, né? A Cássia tá te falando. Você vê que estamos juntos desde então, ó. O bicho é ruim. Casalzão na família. Tá vendo, Cássia? Desde aquela época, hein? Ela é testemunha, ela estava junto no início. Ela nos conhece desde o começo. E aí eu tava internada e eu perguntei pra ela, né? Eu falei assim, olha, você tem certeza? O médico mudou meu antibiótico? Porque não era esse antibiótico que eu tava tomando. Aí ela falou, não, mudou sim, né? E acabei recebendo o antibiótico, mas eu fiquei naquela dúvida. E depois eu perguntei pra ele e falei pra ele, olha, dá uma olhada que antibiótico que é esse que tá pendurado. E não era com o meu nome, né? Então, a pessoa... aí teve reclamação, claro, porque foi medicamento errado. Não sei que punição que ela deve ter tomado, mas provavelmente deve ter tomado uma punição, porque a gente teve que relatar. Eu ainda estava grávida na época, né? Então, mais complicado ainda, porque grávida não pode tomar qualquer tipo de medicamento. Então, é uma questão... A Kelly. Ô, Kelly, é difícil, viu? Mas olha... pergunta pra dona Cássia aqui, enfermeira Cássia, quem era o mais bonzinho dos dois. Ah, tá. É difícil, viu? A gente... o que me conforta... Difícil? O que me conforta é que quando eu for, eu vou direto pro céu, entendeu? Eu não vou nem fazer escalas, eu vou direto pro céu, porque, né? De conta é difícil. Mas, a Cássia riu. E aí, ela não foi humilde, porque naquele momento em que o paciente te questionou, olha, realmente é esse antibiótico? Olha, não era esse que eu estava recebendo. Nesse momento, olha lá, ela disse que adora a gente, ó. Eu sei, viu? Uhum. Obrigado, Cássia, a gente também te adora.
E aí, nesse momento, o profissional poderia ter disfarçado, confirmado, olha, realmente houve um equívoco aqui, tal. Mas não, ela persistiu, instalou a medicação e aí... Sem querer te cortar, mas eu falei isso na live de fevereiro, que eu falei sobre a administração de medicamentos, lembra? Sempre que o paciente te questiona, você pode ter toda a certeza do mundo, você acabou de ler que era para administrar uma dipirona. Você acabou de ler, você tem certeza que é. Mas você fala, mas tem certeza que é essa dipirona? Porque eu não sei, não estava tomando antes. Fala, então só um momentinho. Vai lá. Se você já não está com a pressão que você tem que estar com a pressão na mão, fazer medicação. Isso é uma regra. Se você não está, você vai lá, você pega, olha, fala, é dipirona. Aqui, ó. Dipirona. Confirma o paciente, confirma o nome do paciente. Se você tiver 2 pacientes, normalmente já é protocolo você confirmar nome, data de nascimento, o nome Registro. e o nome da mãe, né? O nome do paciente completo e o nome da mãe. Porque às vezes pode acontecer um equívoco, nós somos pessoas, mas para não ter erro, é melhor você deixar, né? Fazer da forma mais correta possível para poder... Tive a impressão que deu uma apagada na luz. Só falta... Gente, se a gente desaparecer é porque de vez em quando aqui acaba a luz, tá? Mas a internet continua porque eu tenho internet no celular, pode ficar em paz. Só vai ficar escuro. Aí ela acende a... Então... quebrada, gente, que é quebrada. Quebrada é terrível. Mas é isso. Não faça nada sem ter confiança, né? Sem ter confiança, sem ter certeza. Então, nome do paciente, sobrenome, nome da mãe, data de nascimento. Confirma se aquele paciente é o certo, daquela medicação certa. Todos os certos que a gente aprende na escola. Só 13. Né? São 13, mas como eu falei pra você naquela de fevereiro, são 13 realmente. Mas se você seguir os 5, que foram os primeiros que surgiram, você não vai errar nada. Paciente certo, dose certa, via certa, horário certo e medicação certa. Se você seguir essas 5 aí, as outras 8 é só complemento delas. Isso. Se você seguir essas 5, você não erra nada. Nada, tá? Isso sempre faz parte do protocolo de segurança do paciente. Eu sempre digo que é o protocolo de segurança do paciente, mas a segurança do profissional também, né? Porque um erro a gente sabe que pode acarretar um monte de problemas aí na nossa vida. Vou te falar o seguinte, se a pessoa não é alérgica à dipirona, se você fizer dipirona que era IV intramuscular, a via de regra vai prejudicar a vida do paciente? Não. Vai demorar um pouco mais o efeito, mas vai prejudicar? Não. Não, porque ele não é... Mas você vai. Mas você está cometendo um erro. Você está errando a via de administração. Não importa que estava certo o remédio. Você vai ter uma punição por conta disso. Exatamente. Nós temos medicações como a dipirona, por exemplo, que tem várias vias de administração. Via oral, né? intramuscular. Né? Você tem várias vias. Ele tem comprimido, tem gota, tem xarope, tem... ampola, tem de tudo quanto é jeito. Então, é importante também, além de saber qual é a medicação, saber qual é a via, como que é diluído, né? Importante aí. E não é também, detalhe, tá? Não é porque tá na prescrição que você vai fazer, que foi o erro da moça que nós comentamos, né? O erro da menina. Porque tava prescrito, ela fez. Não é assim, tá? Não é porque tava prescrito e ela fez e ela tá isenta de culpa. Ela também tem culpa, tá? Mas tanto quem é que escreveu. as duas estão respondendo, tem mais né? culpa do que quem escreveu na prescrição, porque Sim, assim, o papel aceita tudo. De acordo com o Corém, nós temos obrigação de saber qual é a medicação, para que serve, todos os detalhes da medicação que a gente está administrando, né? Então, isso faz parte da responsabilidade do profissional de saúde. Exatamente. Viu só? Ela não gosta de falar, mas sempre que eu arranco ela pra cá, você vê que eu fico no meu canto aqui, eu vou só soltando. Eu tô treinando pra logo ela fazer a live e eu ficar de oráculo. É esse o objetivo. Ela que não percebeu ainda. Ah, mas quando eu tô na frente da câmera, gente, é diferente da sala de aula. Eu tô na sala de aula, converso com todo mundo, Mas todo mundo tá aqui, ó. Mas quando eu tô... Tem mais gente nessa live que muita sala de aula. Agora eu tô conseguindo ver as pessoas conhecidas, então eu tô imaginando que eu tô falando diretamente aí pras pessoas conhecidas. Mas quando tem uma câmera aí na minha frente, eu dou uma travada. Não, ó. Aqui tem mais gente nessa sala de aula do que eu tinha ontem à noite. Eu já ia te fazer uma pergunta assim. Manda aí uma aí. E aí? Você que tá vendo que ela tá lendo pergunta, tá aqui no papelzinho dela. Por quê?
quando a gente divulga qual é e é pergunta de verdade, não vou inventar não. Quando a gente divulga a live, vai ser live de tal coisa, igual vai ser live agora de dia 30, né, de maio, que é 30 de maio. é sempre o último sábado do mês, tá? Dia 30 de maio, que vai ser sobre como atuar numa emergência, né? Ainda vou definir um nome bonitinho para ele, mas é sobre isso, sobre a emergência, né, o APH, e ele vai fazer uma live um pouquinho mais longa, mas bem mais legal para vocês. Quando a gente define que a gente começa a publicar, começa a pipocar pergunta para jogar na live, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, e às vezes até pessoalmente, pessoal do corredor na escola. Então são essas que a gente pega, geralmente tem a mesma pergunta 10 vezes. Aí a gente escolhe uma meia dúzia de perguntas e responde aqui. Tá? Inclusive, vocês podem fazer pode perguntas perguntar também, isso. tá? Entra lá no Instagram, manda lá no direct ou manda Deve da 39. 39. Como temos uma Muito idosa bem. ali, ó. Aí, A Maria... já se formou. Ah, a Maria tá aí também? Muito bem. Muito bem. Isso mesmo, tá assistindo com ele, com o Rafa. Muito bem. É o dono da 85. E essa aqui já é idosa, ó. A da 39, ó. Já se formou. O pessoal da 39 já tá tudo ganhando 10 mil por mês. Tá rica já, Lu? Tá ganhando 10 mil por mês já, ó. Ó, Rafa, já vê essa moça aí, ó, que tá acima do seu aqui, ó. Já tá ganhando 10 mil por mês. Corre pra acabar o seu logo também, ó. Manda a pergunta aí, Logo, tia. né, Rafa? Bom, a pergunta é... Só uma coisa, se quiser perguntar aí, pode perguntar, que aqui, Pode igual na sala de perguntar. aula. Bateu, levou. Já responde na hora. Tá certo. Bom, a pergunta é da Maria, né, de lá da Casa Verde. Como agir quando eu tiver dúvida na frente da equipe ou do paciente? Não vou parecer incompetente? Jamais. Em primeiro lugar, que sua equipe é a enfermagem. Eu vou deixar uma coisa bem clara. Principalmente temos o Rafael aqui, que é da 85, tem a outra moça também da 85. São turmas novas, né? Estão com a gente fazendo epidemiologia, né? É turma nova, tá no comecinho da caminhada, ainda tem muito chão pela frente. O pessoal que já é formado, a Lu, que já sabe disso. Nós não somos subordinados a médico. A nossa categoria é definida e hierarquizada. Enfermeiros, técnicos e auxiliares. Cuidador de idoso não faz parte do Corém, então também não é da nossa hierarquia. Nossa hierarquia é enfermeiro, técnico e auxiliar. Então a nossa equipe é a enfermagem. O médico não nos dá ordem, nós trabalhamos lado a lado. Eles não estão aqui, nós aqui. É mais fácil a gente estar em cima deles do que eles em cima de nós. Nós estamos lado a lado. O dia que toda a enfermagem entender isso, muita coisa vai melhorar, né? Mas já temos muitos que entendem e sabem se posicionar. Não é brigar com ninguém, mas você tem que saber se posicionar. Eu sou o médico, vou chegar aqui para você e falar, vai lá fazer isso agora. Você vai falar para mim? De jeito nenhum. Eu não sou subordinada, né? Eu não sou subordinada a ele. Na hierarquia, é médico, manda em médico, né? Acima dela, o do enfermeiro é a supervisão de enfermagem. Supervisão de que também não vai falar assim com a gente. Existe uma hierarquia, mas nós temos que todos os membros da equipe têm que se respeitar. Muito bem. Eu já formar posso trabalhar a domicílio no caso particular? Pode. O famoso home care. Não recomendo. Que, senão você tem que fazer igual a Lu. Você vai ganhar 10 mil por mês. Ela tá mentindo que ela já ganhou, que eu sei. Você ficar de home care é pouco. E não tem respaldo, tá? Então, porque assim, o técnico, ele trabalha subordinado ao enfermeiro, né? Se você trabalha no home care de empresas, você tem um enfermeiro responsável que vai te dar o respaldo para muita coisa. Se você vai trabalhar diretamente com a família vai te colocar para passar sonda, que você sabe que você não pode fazer, vai te colocar para aspirar, que você não pode fazer, dentre tantas outras coisas. E se der ruim, você responde sozinho, entendeu? Mas respondendo a coleguinha aqui, a sua equipe é a enfermagem, um tem que ajudar o outro, trabalha em equipe, né? Então, se você não sabe, nós já até falamos sobre isso, vai lá, pergunta para o enfermeiro. Às vezes o enfermeiro, ele está começando também, ou tem dúvida, tem um técnico que tem mais tempo do que todo mundo junto, que ele já conheceu aquele procedimento, vai lá, não, é assim, tal, beleza. Todo mundo se ajuda. O técnico aprende com o enfermeiro aprende muita coisa com o técnico também. Enfermeiro que é nariz em pé, que não quer ouvir técnico, cai logo. Tá? Não dura muito não, sendo bem honesto. Nós já passamos muito tempo, né, trabalhando nessa situação, a gente sabe que enfermeiro de nariz em pé não dura muito.
né? O enfermeiro tem que ter postura, tem que saber comandar, ele é o líder. Ele é o líder da equipe. Mas o líder também escuta. Um líder escuta a sua equipe, né? Então, é um conjunto de pessoas trabalhando ali em prol do paciente. É importante a gente saber que a enfermagem não trabalha sozinha. É A gente fala isso sempre na sala de aula. Na sala de aula a gente sempre fala isso, né? A enfermagem não trabalha sozinha, pessoal. Vocês têm que pensar que cada um precisa do outro, né? Na enfermagem. Então, tanto o técnico, quanto o auxiliar, quanto o enfermeiro, e a equipe médica também junto, mais nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. Nós somos uma equipe, nós trabalhamos juntos, porque o paciente, ele precisa de todos esses profissionais. E esses profissionais têm que estar entrosados, têm que estar trabalhando, né, numa boa e um ajudando o outro, porque é multidisciplinar, é colaborativo. Eu ainda não falei na sala, eu tenho o pessoal do 85, aproveitando que eu ainda não falei na sala sobre algumas coisas, porque não deu tempo, né? A gente começou essa semana e esse módulo é curtinho. Mas na próxima vez que eu voltar para lá, e eu vou voltar, né? Não vou dizer quando, mas eu já sei, mas eu vou voltar. Aí eu vou tratar um pouco mais disso com vocês, que eu vou ter um pouquinho mais de tempo, né? Mas assim, eu costumo falar para os alunos na sala de aula. A sala de aula é o treino para o trabalho de vocês. Se vocês não conseguem conviver minimamente bem, não estou falando que vocês não vivam, tá? Estou só dando um exemplo. Vocês não conseguem viver minimamente bem dentro da sua sala, com seus coleguinhas, que você fica 3 horinhas lá dentro, como é que você vai trabalhar num ambiente de alto estresse 6 ou 12 horas? Não pensa você que dentro do hospital todo mundo tá lá se abraçando o dia inteiro. Ai, que fofinho você é. Não é assim que funciona a vida não, tá? Então, a sala de aula é um grande laboratório e um treino para você ver como é a vida na enfermagem. Ah, vamos montar um grupo para fazer um trabalho. Eu já falei para vocês, tem horror de trabalho em grupo. Não peço trabalho em grupo. Jamais. Por quê? Como eu falei na aula de vocês, um faz e outros 3, 4 ganham nota. E o que ele está fazendo não tem coragem de chegar e falar, ó, eu fiz sozinho. Porque tem que ter coragem de falar também, gente. Se chegar para mim e falar, eu fiz sozinho, e você sustentar o que você falou, eu te dou a nota e zero os outros 4, não tenho dúvida disso. O problema é que você fala para mim, na hora que eu vou fazer, a pessoa fala, não falei nada, né? E aí fica difícil o negócio. Mas assim, a sala de aula é um lugar que vocês têm que demonstrar a postura a partir dali. Né? Nós estávamos na live passada falando de como arrumar o primeiro emprego, é postura. Já está chegando no final, vou dar um exemplo, eu sempre uso a Secamar, que foi o último hospital que eu trabalhei, né? Tem um colega lá que ele era supervisor de enfermagem e ele falou, mandou até um áudio dessa, o professor Simário escutou esse áudio um ano e pouco atrás, 2 anos, que ele falou, que bom você tá aí no grau, né? Tem alunos bons aí para nós e tal. Eu falei, tem aluno bom. Ele falou, então, todo mês aqui a gente fecha faltando 15 a 20 técnicos, com vaga sobrando, 15 a 20 técnicos todo mês. A gente abre a cada 2 meses lá um processo seletivo, chama lá uns, 500, 600 para começar, tal. No final a gente aprova uns 20, 30, vamos dizer assim. Quando acaba o período de experiência, desses 30 que a gente aprovou, para as 20 vagas, sobraram 10. Por quê? Postura. Ele fala, como eu falei que o processo do AC Camargo é longo, inclusive o treinamento, porque, igual ele falou, se a pessoa chegar aqui, não consigo funcionar, a gente ensina, sem problema nenhum. Mas postura não tem como ensinar. Então, se você não consegue ter postura na sala de aula, você não vai ter trabalhando. Se a pessoa é autoritária, se a pessoa é mandona, se a pessoa quer ser mais do que os outros, não se sustenta, né? Toda turma que eu passo no grau dando aula, eu sempre falo isso. Sempre que eu pego uma matéria maior, que eu tenho tempo para poder pegar uma aula e falar um pouco mais, eu pego e dou esses toques para vocês, sempre. Melhora, seja melhor na sala de aula, né? Tenha postura. Postura é importantíssimo, porque isso é uma coisa que vem de casa, né?
Não tem como a gente ensinar, nem a escola Ninguém vai ensina, ensinar você. nem a educação continuada ensina. E aí, às vezes, a pessoa tem um conhecimento técnico muito bom, mas a relação interpessoal dela é muito ruim e acaba não conseguindo ficar no emprego, né? Não ser um profissional que tem um emprego bom, às vezes por causa da questão pessoal dela, da postura pessoal. Outra coisa, gente, importante, aquela que eu tô sempre... Hepatomegalia. Sempre por conta da bebida ou pode ser um... Peraí, professores, Aumento hepatomegalia sempre é por conta da bebida. Olha, a hepatomegalia é o aumento do fígado, tá? Ela pode acontecer, mudando um pouquinho do assunto, né? Ela pode acontecer por causa de uma hepatite viral, ela pode acontecer por causa de uma cirrose hepática devido à bebida alcoólica cirrose hepática também. Não é só de álcool, tá? Né? Medicamento. Mas a cirrose hepática pode acontecer também por causa de um medicamento. Paracetamol adora fazer isso. Pode acontecer por um parasita, o esquistossoma, que pode dar esquistossomose e aí causa uma hepatomegalia também. Então, a hepatomegalia não é só por causa de álcool não, tá, gente? E voltando ao que eu tava falando mesmo, já tô ficando VH, esqueci o que eu tava falando. Você tava falando da postura. Sim, a postura é importante, tá? Então, Então, a postura é... Temos a pronta entrega. Às vezes o profissional, ele é um bom profissional, mas ele não consegue se firmar por causa dessa questão da postura. Então, tente se observar, né? Como pessoa. A gente consegue mudar, tá? A gente consegue mudar a nossa postura. Eu mudei a Silmara, ela era tão ruim, agora tá boazinha. A gente consegue mudar, né? Basta querer e buscar conhecimento, né? Busque conhecimento. Busque conhecimento. Tentar mudar sempre é bom. A gente tem que sempre tentar evoluir, né? Evoluir na nossa vida, evoluir no nosso conhecimento, evoluir na nossa sabedoria, na nossa espiritualidade também, né? Isso tudo é importante aí pra gente estar sempre melhor, sempre evoluir. E é como eu falo também para alguns alunos, todas as turmas que eu passo eu falo isso. Eu ainda não falei para 85, eu falei a matéria pequena, mas na próxima vez eu vou falar melhor para todo mundo. Não é exclusivo para 85, tá, gente? Deixando bem claro, é para todo mundo. É que eu tô vendo a menina da 85, então eu tô usando ela como exemplo. Mas eu falo para todo mundo. O que você é em sala de aula é o que você será até pior trabalhando. E uma vez falei isso, uma aluna falou, eu não concordo. Eu falei, você pode não concordar à vontade, mas que é... Ah, sim, lembrei o que eu ia falar. Gente, para quem já é formado, tá? E tá procurando emprego, cuidado com as redes sociais, tá? Muito cuidado com as redes sociais, porque hoje em dia as empresas estão buscando informações sobre as pessoas nas redes sociais delas, né? Instagram, Facebook, Ficar postando LinkedIn, dancinha sem roupa no TikTok, olha só. TikTok, redes sociais, a foto de perfil do WhatsApp é importante, né, para você... O nome do e-mail, Jesus O nome Cristo. do e-mail, pelo amor de Deus, coloca um e-mail que não seja, né, nenhum palavrão, nada assim. Põe seu nome. Né, que denigre a imagem, né, então... Cuidado com redes sociais também, porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu como profissional sou uma coisa, minha rede social é particular. Mesma coisa. Mas as empresas olham, gente, as empresas olham e às vezes você deixa de ter uma chance, né, como profissional, porque de repente o RH olhou lá seus status no WhatsApp, seus status nas redes sociais. Tem empresa que já pede para você deixar seu Instagram aberto, né, que a gente fala para qualquer um poder olhar, justamente porque eles vão olhar. Tá? Então toma cuidado, tá, gente? Então, questão de postura, para a gente ir finalizando, questão de postura, como eu falei, o que você é na sala de aula, você vai ser pior trabalhando. Porque a sala de aula que é um ambiente controlado, que tipo, fala, nossa, tem estresse estudar. Que estresse estudar, né? Nossa, é muito difícil estudar. Você ir lá, pegar seu material, ir numa sala, todo mundo olhando para você, o professor olhando para você e te explicando, te dando de mão beijada muitas das vezes, né? Tipo, pega nossas professoras boazinhas, te dá tudo de mão beijada. Aí você chega na sala de aula, ficam querendo que tipo, você passe questionário, que você passe e pega no colo, você passa a mão na cabeça, porque a professora Silmara fazia isso, né? Eu descobri que eu sou marido da professora Silmara, não sou Wagner. Então, ele é marido da professora Silmara, assim, tá? Então, isso mesmo, esse é o nome dele, marido da professora Silmara. Então, aí, a pessoa fala, nossa, que pressão que é estudar. Estudar não é nada, gente. Pelo amor de Deus, estudar é mamão com açúcar. E ó, para finalizar a postura.
Eu uso sempre esse termo, enfermagem é igual cadeia. Você puxar a cadeia num lugar, a pessoa te conhece, aí você pensa, trabalhei lá no Santa Marcelina, na Zona Leste, encrenquei com Deus e o mundo, tá ótimo, ninguém vai saber, eu vou trabalhar aqui no Metropolitano da Lapa. Cara, sempre tem alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que sabe que você tá lá. Vocês não viram aqui que a gente falou da enfermeira Cássia? Faz uns 20 anos que eu não falo com a enfermeira Cássia. Onde ela apareceu aqui? Se nós fôssemos dois tranqueiras, você pode ter certeza que ela estaria detonando a gente aqui. Não estaria? Com certeza. Ela teria entrado e falado, nossa, o que essas duas tranqueiras estão falando aí? Não escuta eles não, só que... Cássia, você tá aí ainda? Diz aí, nós éramos bons profissionais? Acho que ela saiu, mas se ela tiver... Ela fala, que se fôssemos ruins, ela estaria falando. Né? Então, assim, eu sempre falo, os professores de vocês ou ainda estão trabalhando em hospitais ou conhecem quem contratam. Quem contrata, né? Então, muitas vezes, igual esse colega aí, se chega um currículo para ele lá, no currículo está escrito que você se formou no grau, mas não vai dizer que grau que é. Ele vai lembrar de mim, fala, opa, será que o Wagner conhece? Aí ele manda lá, você deu aula para fulano e tal? Manda o nome completo. Aí eu vou buscar, fala, dei aula para ele sim e tal, fazer um processo seletivo. O que você acha? Vale a pena ou não vale? Se eu lembrar de você na sala de aula como um bom aluno, eu vou falar, vale. Se você era um encrenqueiro, se você era tranqueiro, você acha que eu vou pôr meu nome em risco? Você põe o seu em risco? Nem nós, nem ninguém, tá? Então, o networking que eu falei na palestra passada, na live passada, é fundamental. Não é puxar saco, não é isso. É você ser uma pessoa minimamente agradável, tá? Você não precisa puxar saco de ninguém. Eu odeio gente puxar saco. Mas você tem que fazer lá, faz o seu, faz bem feito e segue a vida. Beleza? Tem mais alguma pergunta pra gente dar um final? O que eu realmente preciso saber antes do primeiro plantão? Primeira coisa, confiar em você. Eu falo para os alunos quando está chegando a época de provas, porque não vai ter prova com consulta? De jeito nenhum. Não dou prova com consulta. Eu acho um absurdo dar prova com consulta, que é você não confiar no aluno. Ou não confiar naquilo que você ensina. Eu confio muito no que eu ensino. Você deu prova com consulta? Não. Não damos prova com consulta, porque a gente confia naquilo que a gente ensina. A gente confia que você aprendeu. A gente sabe, tem um ou outro que vai ir mal mesmo. Isso é normal. É impossível 100% ir bem. Né? É muito estranho quando isso acontece. Alguma coisa por baixo dos panos, uma colinha. Mas assim, a gente sabe. Se a gente confia em você, por que você não confia? Né? Confie em você, acredite naquilo que você aprendeu. Revise os seus conceitos, seus conteúdos. Eu estou dando epidemiologia agora para a turma da 85, estou dando história da enfermagem para a turma 72, emergência para a turma 63, clínica médica para a turma 52. Eu falo para todos, acabou a disciplina, não deixa no cantinho lá largado, nunca mais mexa. Todas as disciplinas que você vai passando, pega um dia que você está tranquilo, dá uma revisada. Olha os pontos principais, pega as provas, se vocês recebem as provas de volta, dá uma lida, vê o que você errou, tenta ver se você consegue acertar. E quando chegar, você arrumar um emprego, antes de você ir trabalhar, revise. Você já sabe qual setor você vai trabalhar. Igual a pessoa falou, você se forma generalista, mas você vai trabalhar num setor específico. UTI, pronto-socorro, clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, seja onde for. Você vai trabalhar na clínica médica, pega seu controle de clínica médica e engula ele inteiro. Revise tudo. Por quê? Você não vai usar tudo, mas um tanto você vai. E aí, com o passar dos dias, você vai se aprimorando. Vai se tornando tão comum quanto respirar para você. E chega um momento que você tá igual nós aqui, ó, sentado falando, e se pegassem a gente agora, falava, putz, uma tragédia acontecendo, não caiu um meteoro em São Paulo, estamos precisando de ajuda lá no hospital. É só dar um par de lua para cada um de nós dois, a gente sabe o que fazer lá dentro. Você não sabe o que fazer? Sabemos o que fazer lá dentro. Porque é tão natural quanto respirar. E olha que faz tempo que a gente sai do hospital. Nós estamos fora de forma assim de velocidade. Né? Embora o meu abdômen de tanquinho esteja em dia, mas também fora de forma. Mas fora isso, é conhecimento. E vocês vão ganhando isso com o tempo. Tá bom? Quer dar um tchau?
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigada aí pela paciência de vocês. É um prazer enorme poder receber vocês aqui na casa da gente, né? Meu livrinho do professor. É um prazer, é muito bom estar com vocês. Mês que vem temos novamente live, estão todos convidados a participar. Não percam. Tá? Não percam. Vamos anunciar nosso curso. Vai ter novidades, né? Beijos, Cássia, muito obrigado, viu, por ter participado. Obrigado a todos. É um prazer enorme. Você que já tem os 2, compra mais 2 para doar. O coleguinha que tem dinheiro. Já tem os 2, isso mesmo. Então, é um prazer enorme estar com vocês novamente. Conto com vocês na próxima, no dia 30, mesmo horário, 19 horas, tá bom? 19 horas. 19 horas, Isso. dia 30. Dia 30 de maio. E teremos novidades. Amo você também, Cássia. Saudade, a gente precisa combinar alguma coisa, hein? Pra gente se ver aí faz muito tempo. Exatamente. Cássia, dê um depoimento. Fala aí se a gente era muito ruim trabalhando pra você. Ela era a nossa enfermeira. Não some não, fala aí. Não deixa no vácuo não. Enquanto a Cássia está ali fugindo para não falar a verdade, para não falar mal da gente. Mas toma vergonha, volta pra você. Eu que tô lá, cabeção. Eram ótimos, viu? Eram ótimos. Muito obrigado, Cássia. Depois eu mando aquele pix lá. Podemos convidar a Cássia também para participar qualquer dia da nossa live. Postura né? e técnica 1000. Com certeza. Cássia, quer participar de uma live com a gente? Fala que sim. A gente pode combinar sim, Cássia, para você falar um pouquinho dos seus conhecimentos, contar aí como foi sua trajetória também, né? Todos os momentos aí na enfermagem, que também faz tempo. A Cássia também é das antigas, igual a gente. A Cássia, da época que não tinha raiz. celular. A Cássia é raiz. A Cássia não é os enfermeiros Nutella de hoje, não. A Cássia é raiz. Ela é do tempo que as pessoas que o enfermeiro trabalhava. Ela trabalhava com a gente com um chicote na mão. Tá? ela colocava a gente de castigo atrás da porta. Mas é assim que aprende, viu? Mas a Cássia é do tempo que não tinha celular com internet, né, Cássia? A gente tinha que se virar nos 30. Crianças, agradecendo vocês novamente. Muito obrigado. Quem quiser nossos queridos livrinhos, esse aqui é mais barato que a Heineken que a Cássia toma, tá? É só R$15. Cássia não bebe, não. E esse daqui, que é o da professora Silmara. Deixa eu pegar meu papelzinho que caiu. Custa R$30. Os dois juntos 45, só para vocês, que é 45, tá? E fiquem à vontade, nos chamem, adquiram. 85, daqui a pouco vai ter farmacologia também, né? Não sei como o professor aí, dizem que vai ser com o professor aí e tal. Então adquiram. Professora Heloísa, beijo, meu amor. Beijo, professor José Alexandre, muito obrigado. Agradecemos vocês, obrigado. Até a próxima e mandem perguntas, tá bom? E também sugestões de temas de live também, que estamos recebendo, e tá mês bom? que vem, se tudo der certo, vamos apresentar para vocês. Isso, encomenda aproximar, me chama no zap que eu já te faço. E se tudo der certo, vou trazer o Frank para vocês conhecerem o Frank. O Frank só não saiu ainda porque a minha costureira está me enrolando, né? Então, eu tenho as ideias, ela faz a execução. A artesã é meio devagar, mas um dia eu chego lá. Eu tenho as ideias porque o homem da casa que tem que comandar. Então eu tenho as ideias, entendeu? É assim que funciona, tá bom? Depois que eu desligar a live, ele apanha, tá? Então, galera, aqui o coraçãozinho do Dorama pra vocês. Beijinho! Fiquem com Deus, nos vemos na próxima. Tchau. Até lá, tchau!